Oi, pessoal. Não sei se todos vocês sabem, mas além de médico cirurgião vascular, eu também sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu leciono na disciplina de cirurgia vascular há mais de 30 anos. E óbvio que eu sou preocupado, né, com a formação médica. E realmente o que está acontecendo no nosso país, com a quantidade de universidades, de faculdades, o grande número de médicos se formando, né, isso é preocupante em relação à qualidade de formação desses indivíduos, né, desses novos colegas médicos. Né? A gente não precisa de muita coisa para chegar a um diagnóstico, e é o que eu sempre falo para os alunos de graduação, né, que a gente dá aula na 7ª fase. Eles não são médicos ainda, eles são estudantes de medicina, né, e a gente vai dar aula sobre doenças de cirurgia vascular. Né? A formação acadêmica hoje em dia está muito voltada para médico generalista, e aí a gente se pergunta, por que eu vou dar uma aula de cirurgia vascular para o médico se formar como generalista? Tem tudo a ver. Cirurgia vascular se relaciona com muitas especialidades. Cardiologia, com reumatologia, com ortopedia, com pediatria, com ginecologia, obstetrícia, tudo, qualquer lugar que tenha vaso, tenha artéria e veia, tem um vascular envolvido. Então eu falo para os meus alunos, nosso objetivo não é que vocês saiam daqui como cirurgiões vasculares. Até espero que alguns deles se entusiasmem com a cirurgia vascular e sejam cirurgiões vasculares, que foi meu caso. Né? Eu não queria fazer cirurgia vascular, mas é uma outra história. Mas eu digo, gente, vocês têm que saber identificar algumas doenças básicas. Por exemplo, uma isquemia aguda, uma oclusão arterial aguda. O que é isso? Quando existe um entupimento de forma abrupta na circulação arterial. Isso é uma doença não só de velhos, né, de pacientes de mais idade, que também exigem um cuidado, mas pessoas jovens podem ter um quadro grave e crítico de uma isquemia importante na perna e, se não for feito o diagnóstico de forma correta e rápida, esse paciente pode perder a perna ou pode morrer. Durante esses 30 anos, a gente já viu muita coisa, mas o que chama atenção que eu vi já alguns casos de pessoas com dor na perna que foram consultar com outros colegas, passaram por 1, 2 ou 3 colegas, foram tratados por algum outro problema osteoarticular, coluna, etc. E eram pacientes que tinham uma isquemia grave na perna, mesmo doentes mais jovens. Claro que a maior parte das vezes, dormência nas pernas não é um problema de circulação. Mas algumas vezes sim, e você tem a obrigação de saber identificar se esse paciente está ou não com uma isquemia grave. Né? E o primeiro doente que eu vi como estudante de medicina que tinha alguma coisa de cirurgia vascular era um paciente jovem, eu lembro até hoje, 30 e poucos anos, que tinha uma isquemia aguda. Ele teve uma oclusão arterial aguda e foi levado a uma emergência com dor na perna. Eu olhei o paciente, não tinha ideia do que era ainda, mas eu olhei o paciente. Olhei as duas pernas do paciente. Vi uma branca e uma rosinha. Uma fria e uma quente. Eu não preciso ser especialista para dizer que tem algum problema de circulação. Eu era um simples estudante de medicina, eu imaginei que fosse algo de circulação. Fui lá e catei o plantonista, o staff, assim, doutor Mário, eu acho que aquele paciente tem algum problema de circulação. Então, para a gente chegar a um diagnóstico de uma doença dessa, basta um pouco de atenção, um pouco de cuidado, examinar o paciente, né? Olhar as duas pernas, comparar uma perna com a outra. Isso pode salvar a perna ou a vida do paciente. Esse é só um exemplo de alguma doença que a gente consegue fazer o diagnóstico, né, observando, né, olhando com um pouco mais de atenção os nossos pacientes. Então, não percam tempo na faculdade com coisas bobas, estudem,
se formem bem, porque vocês vão precisar desse conhecimento para o futuro de vocês. Obrigado.